Olá, tudo bem com você? Nós estamos aqui para meditar, né? E estamos ainda no capítulo 18, meditando em cada detalhe desse capítulo e nos aprofundando também na nossa vida espiritual. Sabe, a palavra de Deus diz que nós temos que ter uma vida pela fé, viver pela fé e de fé em fé, quer dizer, uma fé progressiva. À medida que eu vou usando minha fé, à medida que eu vou aplicando minha fé na palavra de Deus, a tendência dela é crescer, amadurecer, fortalecer. E aí entra aquela questão de tudo que nós pedirmos ao Pai, em nome do Filho, então será feito para que o Filho seja glorificado. Mas eu preciso ter uma fé solidificada, uma fé fundamentada na palavra de Deus. Aí está a importância de nós usarmos a fé. Bom, nós vamos meditar aqui no capítulo 18. Se você tem sua Bíblia, pode conferir nela. Eu vou ler a partir do meu digital. E se você tem gostado desse conteúdo, não esqueça de dar o seu gosto, compartilhar esse vídeo também, tá bom? Vamos então orar? Senhor Deus, nós precisamos do Espírito Santo, que seja derramado em todos os nossos corações. Para quê? Para que ele venha nos guiar e também nos convencer toda a verdade, nos fazer lembrar do que é preciso. Pai, fala conosco, eu peço, em nome de Jesus. Amém. Apocalipse 18, versículo 2, ele disse assim: e clamou fortemente com grande voz, dizendo: caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e covil de todo espírito imundo, esconderijo de toda ave imunda e odiável, porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua fornicação. E os reis da terra se fornicaram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância das suas delícias. E ouvi outra voz do céu que dizia: saí dela, povo meu, para que não sejas participantes dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas, porque já os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela. O sistema mundial que o diabo implantou no mundo inteiro, né? Os principais atrativos da carne, né? O sexo, né? O prazer sexual, a busca por esse prazer, o dinheiro, né? E o poder. Nessas três questões, claro, elas se ramificam para muitas outras coisas, mas ali está centrado aonde o diabo mais tem atraído as pessoas para ele. Então, a Babilônia, ela tem isso para oferecer. E as pessoas se rendem a isso. Elas não se firmam com Jesus com medo de perder aquilo. Ele diz: caiu a grande Babilônia. Então, saí daí, meu povo. Eu entendo isso para a minha vida. Deus não me quer preso ou agarrado a esse sistema mundial. Ele quer me livre. Ele quer me livre para que eu possa manifestar a glória dele nesse mundo, a dependência de Deus nesse mundo. E aí somos levados a pensar no Salmo 29:4. Vamos dar uma conferida? A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. E por isso, certamente, não erramos se vemos o Senhor Jesus Cristo como sendo esse poderoso anjo. E ficamos ainda mais certos quando lemos Apocalipse 16:9. Vamos conferir. E os homens foram abrasados com grandes calores e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. Então, mais uma vez aqui nesse versículo 2, se anuncia em alta voz e pela boca do Senhor a queda, ou seja, a destruição da Babilônia, que se realizará através de uma catástrofe inimaginável e através de um incêndio mundial, como diz o anjo, ou seja, o Senhor. A Babilônia mundial é habitação de demônios e antro de todo espírito imundo, antro de toda ave impura e detestável. E aqueles que estão nela estão também presos a esse mal, né? Estão reféns do mal. O pecado, ele nos faz refém do diabo. Porque é dito que a Babilônia será morada de demônios?
sendo que, na verdade, a igreja será arrebatada e retirada da terra, os demônios e Satanás, que estão nas regiões celestes, vão descer, e só isso deixará a terra mais endemoniada que já está. E, por fim, vai ser aberto o abismo e mais demônios será espalhado de lá para atormentar a terra. Então, se você acha que o inferno é aqui na terra, não queira ver o que vai acontecer quando a igreja for levada embora, quando esses demônios que estão nas regiões celestes, e você pode ver isso em Efésios 6, 12, se não falta o erro. Então esses demônios descem, assim como Satanás, com toda a fúria, e ele abre o abismo e sobe mais demônios. Agora imagine como é que vai ficar essa terra. Então, se em Apocalipse, nesse versículo 2, o Senhor exclama 2 vezes que a Babilônia caiu, podemos entendê-lo da seguinte maneira. O primeiro caiu refere-se ao mistério da prostituição, que vimos lá no capítulo 17, ao falso culto sem Jesus Cristo. A prostituição, ao falso culto sem Jesus Cristo. O segundo caiu é a grande Babilônia, na qual esse sistema é executado na prática. Trata-se da maldição sobre a luxúria, do bem-estar, da riqueza, pois no versículo 3 está escrito: à custa do seu luxo excessivo, os negociantes da terra se enriqueceram. Então, é surpreendente o quanto nossa situação atual assemelha-se à de Apocalipse 18, pois temos atualmente 4 potências no mundo: o islamismo, o cristianismo, a política mundial e a economia mundial. Então, quando um é atacado, o outro também será. Então, tudo está interligado. E o islamismo vem crescendo dia após dia, e o antissemitismo, quer dizer, contra os judeus, também vem crescendo. Da mesma forma, até para que haja o Apocalipse, como nós estamos lendo. Toda a guerra que se instala aqui é contra Israel. Enquanto agora a prostituição política e econômica mundial se alastra, ao mesmo tempo a humanidade é inundada por ondas de imoralidade, pornografia, homossexualismo e prostituição. Vendo tais coisas, imaginamos algo de grave afirmação. Por isso, no versículo 5 do capítulo diz assim: porque já os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela. Sabe, isso aqui é importante. Significa dizer que o pecado tem uma medida, Não significa que a pessoa peca, olha, nada aconteceu. Foi assim com Adão, Ele errou, porque o pecado entrou através de Adão. Olha, afinal, nada aconteceu. Não é nada aconteceu. Mais tarde, o pecado vai crescendo, vai se proliferando, ele só vai aumentando. Então, a medida dele, quando chega no seu limite, então a pessoa se perde. Quantas pessoas, por exemplo, passaram perto da morte, não morreram. Era para ter morrido num acidente, numa catástrofe, numa situação que você fala, como que essa pessoa se salvou? Então ela recebeu mais uma chance. Ela tem tido chance de se salvar, Não fisicamente somente, mas espiritualmente. E às vezes a pessoa vai desprezando. E ela continua cometendo pecado, ela continua no erro, só que a medida vai chegar no limite. Então, entre os mercadores do versículo 13, são citados também corpos e almas de seres humanos. Nos tempos antigos, tratava-se de vendas de escravos. Se o vemos atualmente na realização profética, trata-se de prostituição carnal e perversa daqueles que vendaram seus corpos e assim também suas almas. Nos dias de hoje há o tráfico humano também, Mas para suprir a necessidade sexual, luxúria, Seja de crianças, seja de jovens, adolescentes, velhos, velhas, para tráfico de órgãos, Então existe isso nos dias de hoje também. No versículo 4 ele diz assim: e ouvi outra voz do céu que dizia: saí dela, povo meu, para que não sejais participantes dos seus pecados e para que não incorras nas suas transgressões. Eu estou no mundo, mas olha, eu sou de Deus.
Olha, eu não vou a nenhuma igreja, mas eu busco a Deus em casa, né? Aquelas desculpas que nós ouvimos, desculpas esfarrapadas, né? Mas aqueles que se rendem ao sistema deste mundo, né? O toleram, o aceitam, é cúmplice. Antes, porém, que os poderes, palavras de juízo do anjo divino, que é o próprio Senhor Jesus Cristo, se cumpra sobre essa Babilônia, uma outra voz será a voz de Deus. Por isso que nós vimos ali no céu, né? Saia dela. O povo meu é Israel. É evidente que então os israelitas ainda estarão envolvidos no comércio mundial, porque eles vão acreditar que a besta seja o Messias, né? No versículo 6 e 8 de Apocalipse é descrito de maneira abaladora a velocidade da execução desse juízo mundial, desse incêndio mundial. Vamos ver. Tornar-lhe a dar como ela vos tem dado, retribuí-lhe em dobro conforme as suas obras, no cálice em que vos deu de beber, dai a ela em dobro. Quanto ela se glorificou e em delícias esteve, dá-lhe outro tanto de tormento e pranto, porque diz em seu coração: estou assentada como rainha e não sou viúva, e não verei o pranto. Portanto, num dia virão as suas pragas, a morte, o pranto e a fome, e será queimada no fogo, porque é forte o Senhor Deus que a julga. Então, portanto, a Babilônia mundial receberá o sofrimento e tormento na medida do seu esplendor e do seu pecado. Os filhos de Deus experimentam o inverso, né? Sua tribulação é transformada em glória. Por isso que nós vemos em 2 Coríntios 4,17 o seguinte: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Enquanto esses gozam pelo pecado que fazem, se sentem bem com ele e pensam nada acontece, mais tarde vai vir a fatura e essa pessoa vai pagar caro. Então aqueles que sacrificam hoje suas vontades, né, negam a si mesmo o prazer da carne, elas vão ter uma glória eterna, quer dizer, nunca vai passar. O versículo 7 fala da segurança própria e arrogante do império anticristão. Essa segurança própria, que muitas vezes percebemos atualmente também em pessoas do mundo que se comportam como se fosse viver eternamente. Estou sentada como rainha, não sou viúva e jamais terei tristeza. Quer dizer, ela pode fazer o que ela quiser, mas não esqueça que tudo tem consequências. O versículo 9 e 10 descrevem o grande choro que então tomará conta dos reis, ou seja, dos políticos. Não somente os políticos, mas também os homens de negócios vão chorar. Vamos conferir então. E os reis da terra que fornicaram com ela e viveram em delícias, a chorarão, e sobre ela prantearão, quando virem a fumaça do seu incêndio, estando de longe pelo temor do seu tormento, dizendo: ai, ai daquela grande cidade de Babilônia, aquela forte cidade, pois em uma hora veio o teu juízo, e sobre ela choraram e lamentaram os mercadores da terra, porque ninguém mais compra as suas mercadorias. Chocante, não é? Não se trata de lágrimas de arrependimento, que eles choram diante de Deus. Não, eles soluçam porque suas mercadorias e toda a infraestrutura estão sendo destruídas. Sua tranquilidade transforma-se repentinamente em pânico e eles irrompem a dizer aquilo que nós lemos. Forte, né? Chorando. Olha, aquilo que nós tínhamos, aquilo que vivíamos. Para quem está na terra, são os ais. No céu é ouvido a santa alegria. Olha lá o versículo 20. Alegra-te sobre ela, ó céu, e vós, santos apóstolos e profetas, porque já Deus julgou a vossa causa quanto a ela. Se está escrito o que ela fez a vocês, lembramos o que está lá em 1 Coríntios 6,2, que o apóstolo Paulo disse: vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Então, nós vamos receber essa autoridade para julgar a ela. A injustiça do mundo anticristão, que por muito tempo ficou sem castigo, e o direito dos crentes, até então encoberto,
foram agora levados para a clara luz de Deus e revelados diante do mundo todo. Por isso, todo o céu deve louvar a Deus em alta voz, e esse louvor vai até o capítulo 19. No capítulo 21, vamos ver o 19 ao 21. E lançaram pó sobre as suas cabeças e clamaram, chorando e lamentando e dizendo: ai daquela grande cidade na qual todos os que tinham naus no mar se enriqueceram em razão da sua opulência, porque numa hora foi assolada. Alegra-te sobre ela, ó céu, e vós santos apóstolos e profetas, porque já Deus julgou a vossa causa quanto a ela. E um forte anjo levantou uma pedra como uma grande mó e lançou-a no mar, dizendo com igual ímpeto, será lançada a Babilônia, aquela grande cidade, e não será jamais achada. Notável, sabe? Porque esse é o cumprimento daquilo que Jeremias ordenou a Seraías, né? Está lá em Jeremias 51, 59. Seraías precisava ler o livro onde estava escrito juízo sobre a Babilônia, atá-lo a uma pedra e lançá-lo no meio do Eufrates. Babilônia, ela era impune, né? Ela invadiu Israel, ela destruiu totalmente o templo, levou os objetos sagrados para a Babilônia. Quer dizer, aparentemente ela estava sem juízo, mas isso seria por muito pouco tempo. A justificativa para esse procedimento simbólico era: assim, Babilônia afundará para não se erguer por causa da desgraça que trarei sobre ela. Está em Jeremias 51, 64. E de fato, aquela Babilônia do passado, de Nabucodonosor, nunca mais se levantou, né? Sobrou apenas um muro que encontraram com aquelas inscrições, com aquele azulejo, se eu não estou em erro, azul, até uma parte bonita, mas é o que sobrou. E era uma cidade opulenta, né? Muito grande. Esse juízo é executado aqui em Apocalipse 18, e a Babilônia é lançada fora como uma pedra jogada no fundo do mar. E tão radical será a destruição. Quando esse juízo tiver sido executado sobre a humanidade anticristã, haverá então um silêncio apavorante sobre a terra, escura e morta. O espírito assassino, que no decorrer de toda a história humana revelou-se uma vez aqui e outra vez ali, em diversos atos assustadores, encheu sua medida de maldade e culpa e recebeu seu castigo na Babilônia. Por isso, Deus hoje manda-nos que saiamos da Babilônia, saiamos do mundo, né? Desse sistema. E isso com toda razão, pois desde os seus pequenos começos, imediatamente após a queda da humanidade, até o seu maior desenvolvimento, a Babilônia mundial transformou-se no império do anticristo. Então, se nós queremos andar com Cristo, ele é o único caminho, Jesus. Jesus é o caminho, é a verdade que nos liberta, e ele é a vida, a salvação. Por isso que Jesus falou: se alguém quiser me seguir, sendo ele o caminho, deve tomar a sua cruz, quer dizer, sacrificar a si mesmo. Jesus sacrificou muitas vezes sua própria vontade. Ele falou: eu não vim para fazer a minha vontade, mas a vontade do meu Pai. Então, sacrifício hoje, sacrifício amanhã, sacrifício todos os dias. E para terminarmos, até hoje ele nunca penetrou realmente na consciência dos homens, pois de outro modo teríamos há muito um despertamento mundial. O Espírito Santo. Essa ignorância é fruto de um esforço muito grande se considerarmos quantas vezes e de que maneira minuciosos os homens foram lembrados pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo a respeito dessa hora. E por isso, com uma clareza que não deixa nada a desejar. O Senhor Jesus deixou bem claro várias vezes que ele virá como ladrão da noite. Significa dizer que temos que estar alerta. Então as pessoas, quando elas estão embriagadas com o pecado, não há como ela estar alerta, ela está distraída. Então você deve orar pedindo a Deus: Senhor, se por alguma razão eu estou dormindo, se por alguma razão eu não estou atento, me mostra, revela, me faz acordar, me dá um abanão, um sacudidela para que eu possa acordar, mas eu não quero perder essa chance. Se você valoriza a salvação,
faça isso, tá bom? Que Deus abençoe. Agora nós vamos para o capítulo 19. Fique bem, fique com Jesus.